Muitas vezes a gente acredita que a ação do mal vai sair simplesmente por aquilo que nós vamos fazer ou aquilo que nós pensamos de mais inteligente. Mas não é isso, meus caros. A ação do mal, ela sai pela autoridade de Jesus. Mas como esta ação do mal na sua história, na sua vida, nas pessoas com que você relaciona, tem saído pela autoridade de Jesus? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos nos colocando aqui nesta presença do Senhor neste domingo. O tempo vai correndo e é preciso aproveitar cada momento para colocar-se na presença do Senhor. Hoje a palavra nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Diz assim: Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei que estavam na sinagoga. Um homem possuído por um espírito mau, ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Olha, essa palavra ela já apareceu para nós várias vezes, então tem vários episódios aí, homilias que estão falando sobre esta palavra. Mais uma vez, Deus faz a gente ir a algum outro ponto de forma especial. Eu queria trabalhar um pouquinho com vocês sobre essa dimensão da autoridade em relação à ação do mal. E para isso eu quero contar um testemunho. Na nossa casa a gente acolhe pessoas que vêm de diversas realidades, né? E uma vez nós acolhemos um jovem pequenino, deve ter uns 12, 14 anos, que estava com problemas seríssimos na favela onde ele morava. Os traficantes já tinham ameaçado de matá-lo. Imaginem, com essa idade já os traficantes querendo matar ele, para você entender o quanto ele infernizava as pessoas, as coisas dentro da favela, da comunidade. E quando ele veio e ficou conosco na nossa casa, não foi diferente. Arrumava confusão com todo mundo, era um problema, xingava. Aí tinha outros irmãos de rua que também estavam na casa, então aí pronto, arrumava briga com eles, e eles, a maioria tinha 30, 40 anos, então queria bater nele com 12. Ele tinha sempre uma palavra eficaz para provocar, para intimidar, para trazer raiva, ódio para as pessoas que estavam perto dele. Era impressionante. A situação passava, ele estava com a mãe dele e não se resolvia, porque as confusões continuavam e a mãe não sabia mais o que fazer. Ela falou com ele: olha, eu desisto, ou você toma providência de mudar, de deixarem rezarem por você, porque não deixava rezar por ele, não deixava fazer nada, né? E aí, ou você deixam os missionários rezar por você, ou nós vamos embora, e não quero saber o que vai acontecer não, você está aqui há muito tempo. E ela começou a brigar com ele, falou: você vai passar pela oração. E ele olhou assim, fez uma cara, e estava eu mais uma outra missionária lá, que a mãe queria que rezasse por ele. E eu falei com a mãe: não adianta, se ele não quer, fica difícil rezar. Aí ele pegou e virou, deu uma risada e falou assim: eu quero que vocês rezem por mim. E aquela risada, a gente já compreendia o que se passava um pouco ali dentro, né? A gente percebe que há uma ação do mal, embora tinha pouco tempo de comunidade, estava no meu segundo ano de comunidade, estava entrando praticamente na comunidade. Eu fui orar para esse pequeno e não deu outra. Quando nós começamos a orar por ele, houve uma manifestação muito forte da ação do mal.
Eram gritos que davam para ouvir a muitos metros de distância, palavras, palavrões contra o jovem, acusando ele, gritando, falando de toda a pornografia, prostituição, tudo aquilo que ele tinha vivido. E nós começamos a usar os instrumentos que a gente conhece, as orações que nós conhecemos, usar as relíquias que nós tínhamos dos santos, tudo aquilo que era eficaz de outros momentos que a gente já tinha vivido. Mas a situação era que nada resolvia, nada resolvia. Então descemos um pouco lá embaixo para tentar chamar um outro irmão que era mais experiente com esses tipos de oração de libertação. E ele não estava. E subiu um outro irmão mais velho que foi lá conosco, olhou lá dentro e falou assim, a coisa aqui está complicada. E aí aconteceu que esse irmão que a gente ia procurar, ele chegou, esse irmão que tem uma experiência maior, chegou e agora foi assim, agora vai resolver tudo. Ele vai impor as mãos sobre esse menino vai ser curado e vai ser libertado agora, porque esse irmão tem uma oração de libertação extraordinária. Ele já pensava em impor nas mãos já. E aí esse missionário chega, olha para o menino que estava lá gritando, falando um monte de coisa, e ele, em vez de impor as mãos sobre o menino, ele vai em direção ao sacrário, porque esse menino estava dentro da capela. E ele vai diante do sacrário, ajoelha-se diante do sacrário e fala assim, Senhor, nós estamos aqui, os teus filhos estão rezando há bastante tempo por ele, por esse teu outro filho, nós não sabemos o que fazer, não sabemos como orar, não sabemos como pedir, e eu te peço agora que o Senhor possa fazer algo por nós, que o Senhor possa libertá-lo. Ele acabou de falar isso, o menino, de repente cessou tudo, parou, acalmou, ele levantou aquele menino e falou assim, abraça agora os seus irmãos que estavam orando por você, e aquele menino começou a nos abraçar, e meus caros, era uma outra pessoa. No outro dia, era uma pessoa que ajudava, não tinha mais palavrão, não tinha mais atitudes indecentes, não tinha atitudes de ódio, era uma outra pessoa, tinha se transformado. Mas muito mais do que essa transformação e libertação aconteceu, eu entendi que não é a força das nossas mãos ou das nossas palavras que transformam as vidas. É simplesmente o ato de assumirmos que Deus é a autoridade. E aí, essa experiência me marcou muito, porque várias outras vezes eu vivi isso. Não sabia mais o que fazer para aquela pessoa que eu estava orando, já tinha tentado tudo. E só olhava para Jesus eucarístico e dizia, Senhor, não sei mais o que fazer, faça alguma coisa. E pronto, tudo resolvia. A libertação acontecia de uma forma, parecia mágica. Por quê? Porque a gente sempre tem que pensar que é Deus que tem autoridade. É Ele que realiza. Muito mais do que a fama de um padre, de um missionário, de uma pessoa que ora. Essas pessoas são pessoas extraordinárias, dons de Deus, mas elas são isso porque entenderam a autoridade que foi dada a elas. Entenderam que a autoridade é Ele. E é isso. Então, de repente, muitas das situações que nós temos de problema, que não são problemas de libertação, mas de uma ação do mal na nossa família, no nosso trabalho, basta, muitas vezes, somente chegar diante de Jesus Eucarístico e dizer, Senhor, já não sei mais o que fazer, faça alguma coisa por mim. E esse se lançar na fé, muitas vezes vai provocar a libertação e a graça. É lógico que a conversão, que muitas das nossos pedidos são em relação à conversão também, elas não só dependem de Deus, porque são mais do que um milagre, porque o milagre Deus pode realizar de uma forma unilateral, vamos dizer assim. Ele quer trazer um braço que não está funcionando a voltar a funcionar, um coração que precisa melhorar, isso basta a presença de Deus. Mas uma conversão precisa que a vontade da pessoa se una à vontade de Deus. Então aí nós temos uma obra mais extraordinária ainda. Mas do que depende de Deus, da autoridade dele, confie, ele vai fazer. Então pense um pouquinho sobre isso, vamos nos falando. Deus os abençoe, uma boa semana para você. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.